Salve, salve! Muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao 87º Histórias no Quadradinho. Esse podcast que traz esse conceito, esse conhecimento, essa característica de buscar histórias dentro do mercado de Brasília para poder colocar aqui para você, nosso público-alvo, nosso pessoal, o pessoal que nos segue aqui dentro desse projeto. Então, quero convidar você que está aqui pela primeira vez ou que já revive com a gente aqui todos os episódios do Histórias no Quadradinho, que aproveite para poder se deliciar dentro de uma poltrona, dentro de um sofá, esticar suas pernas dentro do carro, né? Só toma cuidado, gente, quem tá no carro, para poder não assistir ao vivo, deixa o celular ali de lado ou coloca pelo Spotify. Afinal, nós temos também através de áudio pelo Spotify, mas convido a você a aproveitar cada detalhe de mais uma história fantástica aqui no Histórias no Quadradinho. E dessa vez eu recebo nada mais nada menos que um grande amigo, Daniel Mangabeira. Seja muito bem-vindo, arquiteto profissional, um artista da arquitetura aqui em Brasília. Prazer. E no mundo, né, Daniel? Obrigadíssimo pelo convite, um prazer mesmo. Cara, que legal. E quero agradecer também a você que está aqui pela primeira vez, que não conhece também o Histórias no Quadradinho. O Histórias no Quadradinho é um projeto de podcast. Projeto não, é uma realidade, né? Nós deixamos de ser um projeto há muito tempo quando a gente chega aqui no episódio 87 e estamos levando mais uma história para vocês. Quero lembrar vocês que nós estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram e também no Spotify. Então, se você ainda não nos segue, manda para o máximo de pessoas possíveis. E o que eu costumo dizer sempre, mande para os seus amigos e mande também para os inimigos, que enquanto eles continuam assistindo a nossa história, eles param de falar mal de você. Então, aproveite esse momento. E quero também lembrar as empresas que estão aqui, no nosso cantinho, tá? A Agus Assessoria Contábil, que é uma parceira nossa, que hoje faz a nossa contabilidade, eles ficam ali no DF Centro e Plaza, uma empresa de mais de 8 anos de mercado, que está no mercado de assessoria contábil, e são fantásticos para poder tirar todas as suas dúvidas contábeis. E se você quer abrir uma empresa nova e ainda não sabe por onde começar, entre em contato com a Agus Assessoria Contábil. A B2 Move, que é uma empresa do segmento de mídia digital, que gera esse conteúdo e leva até você, né? Então, ou seja, eles também geram os cortes que depois vão ser veiculados ali nos nossos canais de comunicação. E um agradecimento especial a toda a equipe da Conecta. A Conecta é uma empresa de áudio, vídeo e automação que leva entretenimento para o nosso público, para todo o mercado de Brasília e região há mais de 19 anos. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre automação, áudio, vídeo, rede estruturada para a internet, entre em contato com a equipe da Conecta que nos recebe aqui em sua casa. Sem mais delongas, quem é Daniel Mangabeira? Eita. Eu digo que eu sou um brasiliense nascido na Bahia. Olha que legal. Porque eu cheguei aqui em 1992, estava com 17 anos, hoje estou com 50. Que legal. Então, eu sou um arquiteto brasiliense de alma baiana. Que legal. Acho que é mais isso. Olha só, eu falo que legal porque é engraçado o seguinte, as pessoas, eu acho que a gente entrevistou pouquíssimas pessoas que vieram da Bahia. Desses 87 episódios, eu não me recordo de tantas pessoas que vieram da Bahia. Tem uma arquiteta, não sei se é Mônica Pinto. Sim, a Mônica, a gente teve a entrevista com ela. Ela é de Itabuna, eu nasci em Itabuna, ela é itabunense também. Nossa, eu conheci Itabuna, pra você ter ideia, em 1990. Uhum. Tá igual. A primeira vez que eu tinha, 10 anos de idade, alguma coisa assim, meus pais foi a primeira vez que a gente foi pra Bahia, pra praia, a gente não conhecia a praia, e aí nós fomos pra Ilhéus. Isso. E a passagem obrigatória de Ilhéus é por Itabuna. Que legal. É isso aí. Que 17 bom. anos lá e vim pra cá pra estudar o terceiro ano, fazer o terceiro ano aqui em Brasília, e aí fiz vestibular e passei e fiquei. Minha mãe veio depois, minha irmã também é baiana, Débora hoje mora em São Paulo. Minha mãe veio e agora tá a família toda aqui. Meu pai já faleceu. Sim. Só uma irmã? Só a Débora de irmã? Sim. Ah, que legal. Como é que foi a infância? Porque assim, a gente tá falando, você já meio que deu uma antecipada, uma acelerada no processo. Nós fomos já ali pros 17 anos. Mas vamos falar um pouquinho da sua infância. Como é que foi essa infância ali em Itabuna? Olha, infância de cidade interior. Né? Eu, apesar de ser uma cidade
Hoje já é uma cidade de médio porte para Bahia, claro, né? Mas era uma cidade relativamente pequena, uma cidade desenvolvida e tal. Eu estudava numa escola franciscana, escola de freiras. Legal. E estudei muito. Eu estudei 9 anos de música. Flauta doce, transversal, soprano, sopranino. E essa conexão com a música... Você tinha quantos anos? Desde criancinha. Sério? Desde criancinha. Que legal. Mas toca ainda até hoje? Não toca mais. Para! É claro que eu acho que é igual andar de bicicleta, né? Sim. Quando você pega e você começa a dedilhar ali, você deve conseguir. Mas essa infância foi uma infância, obviamente, muito rica, muito conectada com fazenda. Meu avô era fazendeiro de cacau. Minha mãe chegou a ter uma fazenda de cacau. Claro. Então esse contato com a natureza... Ali era muito forte, né, Daniel? Ainda hoje, né? Ainda hoje. Agora que o cacau voltou a crescer, né? Então era uma infância muito conectada ao analógico. Né? Não tinha nada muito... Não tinha mesmo nada tecnológico. Então era assim, era brincando em rua, brincando em fazenda, com gado, com cavalo, com cachorro, enfim. E depois, já mais adulto, assim, eu já vim para Brasília. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, né? Claro. Porque, o que me conectou à arquitetura foi a música. Sim. Porque minha família era de advogados, fazendeiros, comerciantes. Eu não tinha ninguém relacionado diretamente à área criativa, à área artística. Sim. Então, já me fizeram essas perguntas assim, cara, por que eu resolvi ser arquiteto? Né? E eu acho que tem muito... Minha mãe, ela construiu a casa... Eu devia ter quantos anos, gente? Eu devia ter 14 anos, 15 anos por aí. Quando minha mãe construiu a casa dela, e eu ia muito no canteiro de obras. Olha que legal. Então eu lembro daquelas montanhas, pra mim era montanha de e era momento de diversão, né? Total. Eu juntava areia com brita, e minha mãe ficava irritada porque tinha que estar em áreas separadas e tal. Então eu tive muito contato com obra na minha infância. Além disso, minha mãe sempre foi uma pessoa de deixar a gente livre para fazer o que quiser. Claro. Então... Minha irmã, por exemplo, fazendo uma parte, minha irmã começou a estudar direito aqui, no CEUB, gostava de direito, e aí ela chegou para minha mãe um dia e falou, olha, eu não quero mais estudar direito, eu quero fazer moda. Nossa, que mudança, né? Radical. E minha mãe, assim, é o que te vai fazer feliz? Assim, então vai fazer moda. E minha irmã tá super bem em São Paulo, muito bem em São Paulo. E comigo foi a mesma coisa. Eu lembro que eu falava para meu pai, que era vivo à época, eu falava assim, não sei se eu vou fazer engenharia ou arquitetura. E meu pai brincava, porque meu pai é engenheiro. Ele falava, olha, todo engenheiro pode fazer arquitetura, mas nem todo arquiteto pode fazer engenharia. Olha aí. Então ele falava isso e minha mãe falou, faça arquitetura. Olha. Né? Faça o que você quer. A sua mãe é uma mulher de pulso ali também, né? E a mulher, enfim, criou nós dois praticamente sozinho, né? Assim, eu e Débora. Então ela teve esse ímpeto, acho que talvez, de falar, olha, vá ser feliz. Claro. Faça o que você quiser. A sua mãe fazia o que, Daniel? Minha mãe, ela fez tudo. Ela é formada em letras, foi professora de inglês. Depois ela teve uma lanchonete. Nossa! Depois ela teve uma fazenda de cacau. Legal. Aí, posteriormente, ela começou a dar promover cursos de psicanálise. Ela chamava psicanalistas de Salvador, de São Paulo, do Rio, para irem a Itabuna, cursos de psicanálise. Ela sempre gostou. E agora ela é daqui, tá aqui em Brasília, e ela é dona da melhor farinha de mandioca do país. Não, peraí. Que agora se chama Amélia. O nome dela é Amélia. E a farinha de mandioca Amélia é de minha mãe. Olha ela que legal. Que fornece isso aqui, São Paulo, Rio, Goiânia. Então ela tá super bem, super bem. Desculpa. Acontece. Não, que legal, cara, essa história da sua mãe. Eu não sabia que a sua mãe era a Amélia. Minha mãe é a Amélia, mulher de verdade. Ela que traz a farinha da Bahia, farinha baiana, né?
E ela é processada lá, produzida aqui. Minha Claro. mãe ia no interior da Bahia, falava com aqueles pequenos produtores, como é que tem que fazer farinha, quantas vezes tem que moer, quantas vezes tem que Ou seja, participava de todo o peneirar. processo de produção ali. Hoje em dia não. Fazer. Hoje em dia ela já está com esse grupo, né, bem formado. Ela tinha a mesma dinâmica de você não mexer com farinha e mexer com areia e brita, misturar areia e brita com a farinha também? Ou seja, essa mesma imposição ali de... Eu ajudei muito minha mãe no início aqui na Bahia, aqui em Brasília. Certo. Porque a gente não tinha condição, né, de... Claro. Então a gente começou a empacotar saquinhos de farinha na mão, na garagem da casa do meu tio. E aí empacotava, eu fazia as tags, como é que fala isso em português? Adesivo, embalagem, né? Embalagem, adesivozinho. Em máquina de escrever. Datilografia. Que aí a gente colava e vendia na feira. Minha mãe era assim, a gente fazia, vendia na feira, e ela foi crescendo, né, a farinha dela realmente não tem igual. Quando foi que sua mãe começou com esse processo? 93. 93. Logo depois vocês chegaram aqui. Quando a gente chegou aqui. Você chegou em 92, 93 ela começou o processo. Na verdade, ela começou em 92, só que era uma empresa que fornecia farinha e banana. E aí ela acabou com produção de banana e começou a vender só farinha. Claro. Então, eu vim para cá, fiquei na casa da minha madrinha, que ela morava aqui, fiquei 6 meses dormindo lá no quartinho. E aí depois minha mãe veio também. Claro. E aí a família toda veio e a gente ficou, eu, minha mãe e minha irmã aqui. Que máximo, que máximo. E produzindo farinha, vendendo farinha. Hoje ela é a dona das farinhas, Amélia. Que maravilha. Olha só, mulher desbravadora. Ela é. E o objetivo de vocês virem para Brasília naquele momento? Era... Cara, eu adoro voltar a Itabuna. Tenho parte da minha família lá ainda, né? Tia Bai, que era minha professora de música, que é minha tia, segunda mãe também, porque ela fez parte de toda a minha infância. Minha prima, Laura, eu tenho uma filhada que mora lá. Sim. Então, ainda tenho parte da família em Itabuna, mas a ideia realmente era crescer. Lógico. Eu queria ir estudar fora. Vocês chegaram numa fase de idade ali na escola que vocês vão tomar um destino um pouco maior do que Itabuna, né? 17 Itabuna anos. ficou pequeno para vocês, né? Tanto é que tenho muitos amigos que saíram. Sim. Né? Isso é uma pena para a cidade, porque a cidade acaba perdendo força criativa, força produtiva. Então, grandes amigos que eu tenho até hoje, que estão em Salvador, que saíram da cidade por causa de mercado de trabalho mesmo. Entendi. Então, e aí eu vim para Brasília, fiz o terceiro ano. Esse é o grande mal das cidades do interior, né? Porque, ou seja, ela vai perdendo essa força de trabalho para as capitais e normalmente as pessoas não voltam. Só que nos últimos anos, Daniel, a gente tem visto um processo completamente diferente. Era isso que eu ia falar. As pessoas estão voltando para a cidade do interior. Itabuna está com muitas faculdades, na época não tinha nenhuma. Olha que legal. Inclusive faculdades públicas, né? Sim. Então, eu acho que agora ela está com 2 faculdades públicas já, tem várias faculdades privadas. Então já é uma cidade maior. Não é uma cidade que eu acho que hoje em dia, se eu estivesse lá, não sei se eu sairia. Talvez sim. Com a minha cabeça de hoje, com certeza eu sairia. Claro. Mas na época eu assim, cara, eu preciso estudar numa cidade grande, eu preciso, né, me desenvolver de outra maneira. E Brasília, eu saía nas férias da praia para passar férias aqui. Você fazia o processo contrário, dezembro e julho vinha para cá. Aí pegava um ônibus, ficava, sei lá, 18 horas dentro do ônibus até chegar aqui. Nossa Senhora. Era uma beleza, adorava. Eu sempre gostei de Brasília, desde criança. Eu vinha para cá muito quando criança. Você tem tios aqui já? Já tinha tios aqui, né? Tenho tios. Legal. Tenho tia Cleo, né? Minha tia Tímia, tio Renato. Então eu tinha... E minha madrinha que morava aqui à época também, quando eu vim pra cá. Legal demais, legal demais. Daniel, e aí você chega em Brasília, mas assim, essa decisão de você pegar e partir pro lado da arquitetura, ela veio muito sobre essa ótica também do teu pai e da tua mãe, construindo ali, gerando esse contexto, ou como foi essa escolha sua? Então eu tinha vontade de fazer arquitetura, mas tinha vontade também de fazer desenho industrial, porque eu gosto, até hoje eu gosto muito de carro. Eu gosto de carro, tá? Eu sou um arquiteto que gosto de carro, aquela coisa mais fútil, mas enfim. E eu adoro ver
sabe, o desenho novo de carro, que tipo de... O Hélio, que é meu marido, ele chega assim, cara, você é doente, porque assim, eu tô à noite, só tem um farol aceso e eu sei qual é o carro, pelo farol aceso. Legal. Então, eu tenho essa fixação pelo desenho, né, de uma maneira geral. Tanto é que eu tenho desenhos de carro criança, só que aqui em Brasília, tinha desenho industrial mais voltado para a hidrodinâmica, acho que é isso, que não era o meu caso. Certo. Então, assim, cara, beleza, vou fazer arquitetura. E aí, tentei para arquitetura e passei e gostei, apaixonei pela profissão. Mas você nunca tentou voltar para a área de design industrial? Não. Pelo menos nessa parte de carros? Não, de carro não, porque é muito distante, mas de desenhar objetos, de pensar. O bloco que construiu a minha casa foi um bloco que eu desenhei. Olha que legal. Então... Meio que a pedra fundamental. A pedra fundamental. É o bloco mesmo, que é uma casa de bloco de cimento. Correto. Só que não é um bloco de cimento tradicional. Sim. É um desenho bem específico que eu fiz. Você fez a forma, você fez o desenho, eu mandei fazer a forma, mandou fazer a forma e todos os blocos foram baseados naquele desenho. Exatamente. Que legal. Então, de certa forma, eu uso um pouco desse gosto, né, desse prazer de desenho. E a arquitetura trabalha em diferentes escalas. Com certeza. Né? A arquitetura, o arquiteto e urbanista pode desenhar uma cidade, como pode desenhar um objeto. Claro. Então, essa você tem vários artistas nessa área de arquitetura que hoje fazem peças lindíssimas na área de design, ou seja, peças em Milão, que vai expor em Milão, essas coisas todas. Então. Você sabe que a arquitetura é um curso que te forma, eu acho, para ser um bom cidadão. Porque ele abre muito a sua cabeça para diversos campos. Ele não é um curso, ele é muito generalista. Ele não é claro que ele pode ser bem específico, mas ele é um curso que te permite olhar para o planeta, olhar para a vida de uma maneira geral, de muitas maneiras. Sim. Então você pode ter o olhar técnico, você pode ter o olhar sensível, né? E essa acessibilidade de visão de mundo abre o campo para muita coisa. A gente tem muito fotógrafo que é arquiteto, né? A Joana é arquiteto, o Manuel Sá de São Paulo é arquiteto, o André Scarpa, são fotógrafos arquitetos. Você tem muitos designers, você tem músicos, né, que são arquitetos. Claro. Então eu acho muito interessante porque é realmente durante o curso você é levado a entender o que está ao seu redor. Com toda certeza. Né? E esse aguçamento da sensibilidade permite que você desenvolva outros campos que não sejam só relacionados à arquitetura. Eu acho que esse mesmo viés que você aplicou agora, que você está falando agora, nós temos também na engenharia. Só que a engenharia ela parte mais para o lado analítico das coisas. Então você tem muitos empresários ou CEOs de empresas que são engenheiros. Mas a arquitetura ela leva esse lado criativo, né? Ou seja, a engenharia é mais o lado analítico, a arquitetura é o lado mais criativo e você tem mais essa questão da arte, de desenvolvimento da arte, das linhas, dos traços. Também, aí porque eu digo também. Porque a gente gosta de dizer que no nosso escritório, que é bloco, a gente faz uma arquitetura muito pragmática. Certo. E eu acho que esse pragmatismo é uma visão analítica, não tão artística. Claro. Né? E essa visão analítica é para ser muito direto em relação às respostas às demandas. Por exemplo, o terreno, o cliente, né? Claro. O clima, a cultura, processo construtivo. A nossa arquitetura tem muito isso, né? De falar a verdade, de não tentar esconder nada, de ser o mais didático possível. E eu acho que esse pragmatismo vem desse lado engenheiro. Claro. Que a gente trabalha, obviamente, com muitos engenheiros né, dentro do nosso processo, e essa relação é muito, muito saudável e muito tranquila dentro do escritório. Então, tanto é que a gente já pensando na arquitetura, a gente já pensa essa estrutura. Né? A gente já tem isso em mente.
Mas o engraçado, o legal da engenharia e da arquitetura é exatamente passear por esses dois mundos, né? Você caminhar pelos dois mundos e ter essa sensibilidade de sinergia entre um lado e o outro e poder conciliar uma coisa com a outra. Porque é igual você falou, de repente essa visão mais da construção da bloco, do bloco, a gente ainda não definiu, tá, gente? Olha só, o artigo ainda não está definido. Ou como, e não será definido. Então, nesse sentido, o que acontece? A engenharia traz um pouco mais analítico, a arquitetura traz mais a parte artística, mas ao mesmo tempo essa junção, ela se torna algo muito legal, porque você não fica preso a nada, né? E isso te permite viajar no negócio também, né? Quando a gente fala que a arquitetura tem um lado mais artístico, também a gente tem... Eu, como arquiteto, eu tenho que ter muito, muito cuidado. Porque a gente tende a ver o artista de uma maneira livre, descompromissada, com regra, né? E isso faz com que, de certa forma, a minha formação foi assim. Né? Do arquiteto que não precisa ser empresário. E o engenheiro, nesse sentido, já é muito mais direto a respeito. Cálculo é uma coisa linda. Eu passei em arquitetura, que é um curso de humanas, não foi por causa das humanas, foi por causa de cálculo. Eu adoro matemática, química e física, entendeu? Mas deu sorte, eu escrevia bem, sei lá. Sim. E aí passei com a nota muito boa em redação, que me levou lá para cima, claro. E as exatas, que não valiam nada, me colocaram dentro da faculdade. Mas essa relação, eu tenho que ter muito cuidado na hora que eu falo que a arquitetura é uma área artística. Porque ela é muito técnica também. Claro, lógico. A arquitetura tem um viés técnico. A gente estuda cálculo do primeiro ao antepenúltimo semestre. A gente estuda, né, geografia, a gente estuda, além de história, né, de todos, a gente tem uma formação técnica que demanda muito. Então, e essa formação técnica é o que faz a gente erguer as coisas, né? Arquitetar as coisas. Sim, eu fiz engenharia. Eu fiz engenharia mecatrônica. Ixi, Maria. Aí é muito além do... Não, eu na verdade é o seguinte, eu fiz engenharia mecatrônica, fui até o quinto, quase o quinto ano, e aí eu resolvi entrar no mercado de trabalho e larguei a engenharia. Né? Mas eu passei por todo esse processo também, de cálculo 1, 2, cálculo estrutural, uma porrada de coisa que a gente teve que aprender. Porque o que acontece? Os 2 primeiros anos de engenharia era exatamente o ano básico. Você tinha todo mundo, a formação. Então, cálculo estrutural, cálculo 1 e 2, física, tudo era cálculo, tudo era ali dentro. Eu fiz em Mogi das Cruzes, São Paulo. Mogi das Cruzes. Tem um curso de arquitetura muito bom lá, sabia? Tem. Eu não sei se ainda tem, mas na minha época tinha. Porque na verdade a UBC, que era uma faculdade gigantesca lá, eu não sei como é que está hoje a estrutura de arquitetura mais lá. Mas o curso de arquitetura lá era fantástico. Era muito bom. Era. Tinha um concurso na época de estudante, chamava Ópera Prima. Ainda tem até hoje, que é promovido pelo Projeto. Sim, claro. Né? E Mogi das Cruzes tinha sempre presença lá. Sim. Vários arquitetos que dali da região de São Paulo passaram pela Universidade de Brás Cubas, ou foram reitores ou professores da Universidade de Brás Cubas. Então tinha uma história muito grande lá com a arquitetura. Eu não sei como é que está a faculdade hoje. Gente, realmente tem que estar bem, porque era um curso que formava grandes profissionais. Claro, claro. Eu devo estar em São Paulo, eu devo estar em Mogi ou São Paulo na semana que vem. Minha sogra ainda mora lá, né? Então eu vou ter que ver como é que vai estar isso aí. De repente eu trago essa informação para você depois. Mas, Daniel, você fez faculdade na UNB. Na época só tinha UNB. Só tinha UNB em arquitetura. Legal. E como é que foi esse processo de construção da arquitetura? Porque, vamos lá, uma coisa você falou, eu era mais analítico, gostava dessa parte de cálculos, e quando você olha para a arquitetura sem esse conhecimento técnico, porque eu acho que a universidade ela te dá exatamente esse conhecimento técnico, ou aquele olhar mais técnico. Como era para você a arquitetura antes e como era a arquitetura depois da faculdade? Eu não sabia o que era arquitetura. Sim. Eu acho que até hoje muita gente não sabe o que é arquitetura. E infelizmente o profissional arquiteto ele é muito visto como um cargo, um profissional
voltado para a elite. Né? Existiu, se a gente vê Brasília, né, se a gente entende a importância dessa cidade que a gente tem aqui, existiu à época a sorte da gente ter o Juscelino Kubitschek, que entendia o que era arquitetura, trabalhava com o maior arquiteto da época, e até hoje o maior arquiteto brasileiro que já existiu, que é Oscar Niemeyer. Então, ele sabia a importância da arquitetura para a criação de uma identidade de nação. Claro. Brasília representa muito isso. E ao mesmo tempo que o Oscar Niemeyer foi um arquiteto muito benquisto, muito popular, muito, né, era um bonachão, era um cara... ele ao mesmo tempo ele criou uma concepção no público em geral de que o arquiteto ele é um artista com devaneios, o importante não é a arquitetura, o importante são os amigos, né? Esse discurso de minimizar a importância da arquitetura. Deixar ela em segundo plano. Que ele não fazia por mal, ele fazia porque realmente é importante. O que é importante na arquitetura? É você criar espaços para o convívio humano. Com toda certeza. Então, o humano na arquitetura é muito importante. Só que as pessoas deturpavam isso para dizer, não, a arquitetura é uma arte que se esvai, que pode ser uma... Então, a arquitetura, para mim, antes de entrar na faculdade, era um edifício. Beleza, eu vou projetar uma casa, ou vou fazer uma reforma de interior aqui. Hoje em dia eu consigo entender que a arquitetura é muito mais do que isso. Claro. Que é uma profissão que, além de criar cidades, criar bem-estar, fazer de uma maneira, pode ser um pouco utópica, né? O bem de uma maneira igualitária para todos, porque essa é a função. Quando a gente pensa numa ciclovia, a gente pensa, de certa forma, no bem-estar de quem está usando a ciclovia. Claro. Quando a gente pensa numa faixa exclusiva de ônibus, é porque a gente quer que mais pessoas utilizem esse transporte público. Então, é uma profissão de ideais, de uma certa maneira. E aí, quando eu trago para a minha escala, que é a escala de edifícios, pequenas casas, né, pequenos edifícios ainda, tomara que a gente faça grandes edifícios. Deus te ouça. Deus. E os construtores também nos ouçam. E os construtores também. Vamos embora. Eu entendo a arquitetura como uma representação cultural e, ao mesmo tempo, identitária do que nós somos. Porque se a gente sabe, se as pessoas conhecem o que a gente faz hoje em dia, se a gente tem recebido um reconhecimento não só brasileiro, mas também fora, é porque as pessoas olham assim, cara, esse pessoal aqui faz alguma coisa, contribui. A gente não fala nada de inovação. Eu não gosto de falar de inovação. Essa palavra inovar é uma coisa que não existe no nosso vocabulário. Mas contribuir com o que já existe e pensar um pouco diferente, porque essa é a contribuição, de pouquinho em pouquinho. Claro. Eu não sou um gênio como Oscar Niemeyer, nenhum dos meus sócios é um gênio como Oscar Niemeyer, ou como Paulo Mendes da Rocha, né? Então, o nosso papel aqui é fazer o nosso trabalho direito e atender quem nos contrata. Claro. Entendeu? Aí a gente sempre fala, eu costumo falar que é um tripé. Né? Para uma coisa ficar em pé, você precisa de um tripé, 3 pés no mínimo. Isso. Esse tripé, um lado somos nós somos nozes. O outro lado é o cliente e o outro lado é o terreno. Claro. Então, quando esses 3 estão em equilíbrio, funciona. Se o cliente desequilibra, eu quero uma casa de 40 mil metros quadrados, um terreno de 500 metros quadrados, está errado. Está errado. Né? Então, essa influência que um exerce sobre o outro é o ideal para a gente ter um equilíbrio. Então, a gente trabalha para o bem viver de uma maneira geral. Mas parece meio brega falar isso, né? Mas, gente, o que é que a gente quer hoje em dia? Né? Ser feliz. A gente quer chegar em casa, ter o privilégio de chegar em casa,
e, né, ler um livro, ou tá com a família, tá com os filhos. Verdade. E isso é a base, né, da vida em sociedade. Então, se eu consigo fazer uma edificação que vai criar memórias boas nessa família ou nesse grupo de pessoas, eu tô bem feliz. Cara, que legal. Legal ver você falando sobre isso, porque é interessante, porque assim, enquanto a maioria das pessoas hoje, assim, não posso dizer a maioria, porque eu acho que talvez eu generalizaria também de uma certa maneira, mas tem muita gente hoje criando casas para venda, para o comércio, para isso e tal. Ou para se mostrar. Ou para mostrar, ou para mostrar para alguém, né? Ou para impor isso para as outras pessoas. E quando você fala desse lado, poxa, eu tenho que ter o tripé, eu tenho que ter a família, eu tenho que ter isso e tal, isso mostra muito a questão do conceito que vocês têm também na hora da construção. Né? Porque é aquela história, eu estou criando uma casa comercial, tudo bem, ela pode até ser comercial, mas não é para o comércio. Eu estou criando uma casa para as pessoas viverem, para passarem um tempo em família. É isso. Né? E como isso tem sido importante na nossa sociedade como um todo. Nem sempre família. Pode ser uma pessoa que não tenha família, né, mas que tem amigos, porque todo mundo vai ter, que vai receber, né, primos, que é família, mas vai receber o colega, vai receber... Então, a ideia é fazer com que você... As pessoas celebrem. Que as pessoas celebrem, as pessoas se lembrem. Claro. É interessante isso, as pessoas celebrem e as pessoas se lembrem. Gostei dessa frase. Eu acho que nós temos que pegar e colocar essa frase num texto, botar na camiseta, sei lá, alguma coisa assim. Porque quando você vai na casa de uma pessoa e esse final de semana eu recebi um grupo, a gente fez a Bienal de Veneza, né, no Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza. Claro. Eu não sou o curador, nenhum dos curadores, mas a gente faz parte de um plano, chama Plano Coletivo, um grupo. E esse grupo foi lá em casa e um amigo meu, chama Pedro Grilo, arquiteto, do CODA, ele falou, cara, vocês receberam a gente de uma maneira muito sofisticada, mas muito despretensiosa. Eu achei muito legal isso que ele falou, porque eu sou muito cuidadoso, e o Hélio, que é meu marido, sim, claro. Nós somos muito cuidadosos em fazer com que a pessoa se sinta bem. Claro. E eu gosto que, assim, de ter uma mesa super arrumada, uma comida super gostosa, uma bebida espetacular, porque você receber alguém na sua casa é você falar da sua intimidade, da sua vida. Claro. Então, não é só o espaço que está envolvido nisso. Não, de maneira nenhuma. É todo o ritual daquele momento, de você ter uma música gostosa no fundo, você ter um ambiente legal, uma iluminação bonita, né, uma comida boa, feita com carinho, ainda que seja feita por uma pessoa, que não seja feita por você. Claro, lógico. Mas você teve lá o cuidado de escolher a comida e tal. Então, lógico. Esse cuidado, tudo que está envolvido, o que é que a gente está falando? Tudo isso onde é celebrado? Na casa. Exatamente. Ou na cidade. Pode ser um piquenique. Pode ser. E o piquenique é um espaço, um parque, se pensado, é um espaço construído, pensado por arquitetos. Claro. Então, se a gente tem hoje o Sara Kubitschek, é um espaço que foi projetado, foi desenhado para ser utilizado pelas pessoas. Sim, verdade. Então, o arquiteto ele tem essa amplitude de atuação, gente, que é gigantesca. Você está falando do Sara Kubitschek, mas também tem o Jardim Olhos d'Água, Jardim Botânico. Nossa, maravilhoso. Sentar embaixo de uma árvore, fazer um piquenique ali no chão. É espetacular. É maravilhoso. E aí, eu vou colocar uma outra coisa que é muito importante, é voltar um pouquinho a respeito da nossa formação. Claro. A gente tem Jefferson Eraste, ele foi presidente do CAL, Rio de Janeiro. Ele foi professor também, não sei se é ainda. Ele falou uma coisa que me marcou muito, que assim, olha, as escolas formam arquitetos para serem estrelas e não constelação. Olha. Eu achei isso muito bonito, porque realmente o que a gente deseja, né, o mundo, de certa forma, capitalista, é como se eu quero ser o star, eu quero ser famoso, eu quero ter eu quero um popstar, né? Essa estrela. E a constelação é que, na verdade, faz a gente olhar para o céu e, putz grila, que céu lindo.
E a constelação é isso, é todo mundo trabalhando junto. Olha que legal. Então, por isso que o nosso escritório chama bloco. Porque bloco, nesse sentido, tem vários sentidos, mas os sentidos de união, de conjunto, de grupo, claro, né, de construção, de elemento construtivo. Sim, verdade. De Brasília, porque os edifícios de Brasília são em bloco. Tem vários vieses disso, mas claro, o que eu acho importante é que a nossa profissão, ela nos permite também não apenas fazer cidade, casas para pessoas abonadas, mas também trabalhar com pessoas ribeirinhas, trabalhar quando a gente vai no norte do país, trabalhar, né? A gente trabalhar com social. Mas aí eu acho interessante, porque você lá atrás falou sobre essa questão da liberdade, da gente não ter esse viés de que o arquiteto é um cara que vai trabalhar com a liberdade porque ele tem liberdade de escolha, ou como um artista. Quiser, né? Mas não é bem o que ele quiser. Mas ele tem essa liberdade de trabalho onde for necessário. Porque em tudo que você vai construir hoje, você precisa de um profissional de arquitetura. Ele não necessariamente precisa nem ser um profissional. Aí é que tá, não precisa. É isso. Esse é o problema. Você não precisa de um arquiteto... De uma pessoa formada em arquitetura. Para construir uma 4 paredes Sim. e um teto. Claro. Você não precisa. Não. Entendeu? A gente falando bem sinceramente. Só que ao mesmo tempo, o que é que você quer com essas 4 paredes e esse teto? Aí é que você precisa de um arquiteto. Lógico. Assim, olha, eu quero que essa casa funcione termicamente, que ela não caia, que ela fique agradável, que ela tenha uma iluminação pensada, Sim. que ela tenha um acesso bem feito, que ela não, sabe, que ela tenha uma funcione para que ela tenha tipo entrada, isso. ou tenha só uma entrada. Mas assim, quando você começa a pensar nas qualidades da edificação, aí você precisa de um arquiteto. Sim. Entendeu? E com todo respeito aos engenheiros, não precisa do engenheiro, você precisa do engenheiro para pensar essa arquitetura, claro, para ficar em pé. E isso é muito, não é pouco. Assim, é por isso que é um trabalho em conjunto, né? O engenheiro com o arquiteto trabalhando, e não é assim, arquiteto, engenheiro, nem arquiteto, engenheiro. São os dois no mesmo nível. E aí, quando a gente vai para obra, obra ensina tanto. Muito. Então, eu às vezes, cara, eu fico vendo, gente, tem um cara de uns 60 anos trabalhando como pedreiro. Esse cara deve ter muito conhecimento de construção. Muito. Entendeu? Muito. Então eu olho, aí eu fico do lado e tal. Por que você está fazendo isso? Por que você está Eu fico lá perguntando, né? Curiando, né? Curiando, exatamente, para ver o que esse cara tem de experiência de vida que pode me agregar para fazer um bom projeto de arquitetura. Com toda certeza. A gente fez uma casa em Cavalcante para 2 amigas, a Narcisa e a Dani, que nessa casa, era um local muito quente. O que a gente fez? A gente fez a cobertura antes. O processo de criação da arquitetura já foi, cara, vamos cobrir essa casa antes, para que quando as pessoas começarem a erguer as paredes, elas não ergam as paredes no sol. Olha, que legal. Então, assim, a casa já estava toda coberta. E aí começou a fazer as paredes embaixo, na sombra. Que maravilha. Num local super quente. Era pensando em quem estava construindo. Não era pensando, deixa eu fazer. Não, a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Nessas diferentes escalas. Eu concordo plenamente. Então, essa é uma profissão, cara, eu sou muito apaixonado por arquitetura, né? E me conta uma coisa, vocês começaram, vamos lá, a gente, só para contextualizar para quem está assistindo a gente aqui pela primeira vez também, nós entrevistamos há um ano atrás mais ou menos o Henrique, que é sócio do Daniel, o Henrique Coutinho. Um grande abraço para você, um grande amigo também. E também entrevistamos aqui o Hélio, que é marido do Daniel, né? O Hélio também veio, a gente fez uma entrevista super especial entre ele, a Carla Amaral e a Cibele Barbosa. Ixi, Maria. Foi assim. Trio parada dura. Não, e detalhe, eu tô devendo, na verdade, a edição 2 para eles, né? Porque, assim, 1h30 foi pouco, viu? Mas eu te interrompi, desculpa. Não, que isso. E nesse sentido, assim, é muito legal ver também o outro lado. Como começou o bloco, ou a bloco? Começou fisicamente na cozinha da casa do pai do Henrique, do pai e da mãe do Henrique.
Henrique já deve ter falado isso. Foi o primeiro escritório, a primeira mesa de trabalho que a gente teve foi a mesa da Copa da casa do Henrique. Olha que legal. Que a gente ia para lá final de semana para... Cada um trabalhava no escritório. Eu, na verdade, a gente se conheceu em um escritório chamado do Calé e do Sérgio. Sim. E aí formamos, a sociedade começou com 4 pessoas. Aí depois a Ana Paula, ela saiu da sociedade, ficamos nós 3. Só que essa formação foi muito natural, assim, não houve A gente sempre foi amigo, mas, por exemplo, eu não sou o melhor amigo do Henrique, o Henrique não é meu melhor amigo, eu não sou o melhor amigo do Matheus. Até porque, na verdade, desculpa te cortando, mas acho que vocês têm um ano ou 2 de diferença na faculdade, do Henrique. 1 ano de diferença. O Matheus é da minha turma. Sim. Mas a gente não era tão próximo na faculdade, é engraçado isso. Só que a gente tem uma admiração profissional. Olha, eu acho que essa admiração profissional ela veio antes da admiração pessoal, sabe? Tanto é que a gente está sócio há 25, não mais, em 93, 93, nossa senhora. 27. Não, mentira, 98. 98. Foi 98 que a gente começou. Nós temos aí 27 anos. Então, tem aí um tempinho já. Isso extraoficial. Oficialmente a gente está há 25 anos. Sim. E então foi muito natural. Assim, não houve uma... Vamos fazer isso? Não. Assim, vamos trabalhar lá em casa. Vamos, a gente tem um quarto de criança. A gente fazia casa de cachorro, quarto de criança, quarto de criança, quarto de criança, quarto de criança. Banheiro, 40 mil banheiros diferentes e tal. Que coisa. E é assim que começa. Claro. Eu sou baiano, né? O Matheus é carioca, é do Rio, na verdade ele é de Niterói, não é do Rio capital. Então ele é fluminense, ele não é carioca. Fluminense, isso mesmo. E a gente não tinha relação de amizade para criar isso. Então o Henrique foi essa conexão com a cidade. Claro. Inicialmente, e depois isso começou a acontecer de maneira natural. A gente fazia um trabalho, uma pessoa indicava para o outro, e aí surgiu o escritório. Que maravilha. A gente foi depois, quando a gente saiu da casa do Henrique, o Nonato Veloso, que é um professor nosso, um professor é sempre professor. Claro. Eu nunca vou dizer, ele foi meu ex-professor, não existe isso. E aí ele chamou a gente, olha, vocês estão precisando de uma sala, divide a sala lá comigo, vocês não precisam pagar nada. Nossa, que bênção, né? Não, o Nonato é fora de série. E professor, cara, incrível, ganhou trocentos mil concursos, ficou em primeiro, segundo, terceiro, o cara tá sempre no topo. E ele nos ensinou muito a trabalhar com maquete, Então, depois daí, a gente trabalhava em outros escritórios. Eu trabalhei muito com a Márcia Bise, que é uma arquiteta que aprendi demais com ela a respeito de precisão. A Márcia é focada, ela precisa, sabe, em querer o melhor. E essa quase obsessão pelo correto veio muito dela. Olha que legal. E aí trabalhei... A Márcia continua atuando? Continua. E eu trabalhei também na Paulo Otávio. Quando eu saí da Márcia, eu fui trabalhar na construção, na época chamava Blue Tree, que hoje é o Golden Tulip. Sim. Que é do escritório do Rui Ataque, um arquiteto que já faleceu, paulista. Então, assim, cara, eu quero trabalhar na construção. Eu sempre gostei de construção. Sempre adorava estar em obra, sabe? Tá lá, com o pé sujo. Estágio, né? Que estágio. Maravilhoso, né? Incrível. Eu não gosto tanto do edifício. Não, lógico. Mas eu entendo a importância e foi muito bom entender o que era arquitetura. Claro. Porque ali a complexibilidade do projeto. E você trabalhar com um projeto de um grande arquiteto. O Ataque foi um grande arquiteto. Sim, né? Verdade. Importante para o Brasil. Então eu tive contato com cadernos de detalhamento gigantescos de grandes obras através dessa obra na Paulo Otávio. Sim. Então foi uma escola, trabalhar com Marcílio, que era um engenheiro de obra, que me dava uns esporros monstruosos.
Mas eu sempre, isso lá no escritório também sou assim, eu não sou uma pessoa grosseira, mas eu sou uma pessoa muito direta. Objetiva. Objetiva, e isso às vezes agaça. Isso tá bom? Não, isso não tá bom. Eu não falo, olha, vamos pensar direito, que tal pensar? Não, eu falo assim, não tá bom, vamos pensar. Claro. Entendeu? E essa objetividade, que é o meu lado engenheiro, talvez, me levou à obra. Até hoje é uma coisa que eu adoro. Eu gosto muito de obra. Mesmo? Você muito. Frequenta o canteiro de obra, eu acompanho tudo. Se eu pudesse, eu ficava em prancheta de manhã. Né? Prancheta é ótimo, não existe mais prancheta no escritório. Mas eu ficava projetando de manhã e à tarde eu ficava em canteiro, se eu pudesse. Tá, Henrique, Matheus? Olha aí, tá vendo? Vamos arrumar esse processo aí. Nossa, é bom demais. Mas você sabe que eu comecei esse processo também porque assim, a Conecta tem 19 anos. Então, ao longo dos últimos anos, a gente começou a pegar muito projeto, muita obra acontecendo, e aí eu comecei com a ideia de contratar pessoas para fazer acompanhamento de obra. Cara, não dava certo. Porque a maioria das pessoas, elas não tinham esse tino para o acompanhamento de obra. Então, você viu um detalhamento de projeto aqui, levava para a obra, quando você chegava lá, surgiu uma dúvida, vou voltar para a loja. Cara, isso era um problema sério. Peguei e falei, cara, vamos resolver os problemas, eles têm que ficar na obra. Né? Então, ou seja, se você está dentro da obra, ele antecipa. E aí o que aconteceu? De 1 ano e meio para cá, eu peguei e falei, cara, eu vou para a obra. E aí foi isso que aconteceu. Eu fui para a obra, aconteceu que hoje nós temos muito menos problemas, porque as coisas são resolvidas na obra, todo o processo é resolvido na obra, então acabou o problema. Né, quando lá no escritório, quando eu vou com a equipe, enfim, quando a gente olha um projeto, eu costumo dizer que se olha, procure erros. Eu não quero escutar nenhum elogio, eu não quero, olha que bonito, você pode elogiar, mas eu quero escutar mais crítica. Sim. Eu quero que o nosso olhar seja voltado para tentar melhorar aquilo que não é bom. Então, não adianta, se a gente só olha o lado bonito, eu acho que psicologicamente talvez seja melhor a gente só olhar as coisas bonitas da vida, mas na minha profissão eu gosto de procurar de olhar com um olhar crítico a respeito e ver a beleza também. Lógico. Né? Então, acho que uma coisa não anda em desacordo com a outra. Não. Quando a gente começou o podcast, eu tenho a minha esposa, eu tô com ela há 23 anos. E aí o que acontece? Quase igual, tá perdendo de mim. Tá perdendo de você? Eu tô com ele há 25. Nossa, então você começou quase o escritório. Quase o escritório. Ou seja, começou primeiro o quê? Você e o Hélio ou o bloco? Foi briga, né? Pouquinho depois. Na verdade, eu estou com 24 anos. Que legal, que maravilha. Uma história, né? Uma linda história aí, né? E aí o que aconteceu? Minha esposa, nós temos uma questão que, poxa, juventude, a gente começou muito novo e tal, então até você se adaptar psicologicamente para aceitar as críticas, porque ela é bastante crítica, ela é, igual você falou, direta. Ela não tem meias palavras. Se ela não gostou, ela fala que não gostou. Só que ao longo dos anos você vai amadurecendo e as coisas vão mudando dentro da sua característica física e fisiológica como um todo. Cara, o dia que a gente terminou o primeiro podcast, eu liguei para ela e falei assim, e aí, o que você achou? Porque eu queria ouvir a crítica, entendeu? E é exatamente esse ponto. Nos últimos anos, o meu objetivo é isso. Cara, eu quero ouvir a crítica, porque assim, beleza, o elogio ele pode vir e ele é maravilhoso, ele é perfeito, porque ele vai entrar no momento certo. Mas nesse momento eu preciso da crítica, porque é ela que vai me fazer crescer. É isso. Maravilha, cara, que legal. É isso. Algum momento da sua vida você pensou em largar a arquitetura? Porque você fala com uma paixão de arquitetura, você fala com brilho no olhar e tal, mas teve algum momento? Silêncio. Bom esse silêncio, né? Tentando lembrar, assim, abandonar a arquitetura, não. Eu já pensei, por exemplo, beleza, ganhar na Sena. Eu vou começar a fazer um monte de coisa, entendeu? Por minha conta. Entendi. Então, ainda junto com o bloco, junto com tudo, mas eu vou querer fazer, porque trabalhar em sociedade é muito bom e é muito ruim. Claro. É muito bom porque a gente sempre troca experiências e essa troca é muito rica para o projeto. Eu acho que todo projeto ele acaba
vindo de uma maneira melhor, porque eu critico, o Henrique critica, o Matheus critica, a equipe critica, e a gente sempre bota a equipe, cara, galera, sempre olhem, se vocês não gostarem de alguma coisa, falem, né? Claro. Não pode... só que às vezes você quer fazer umas loucuras e você não pode. Então, talvez, nesse sentido, eu ficasse livre para fazer algumas loucuras que eu não posso no escritório. Uhum. Mas abandonar, assim, deixar de fazer, não. Uhum. Não mesmo. Eu acho que eu vou ter 99 anos e ainda vou estar fazendo arquitetura. Que bom, né? Eu espero que sim, né? Se tiver cliente para me contratar. Cara, mas o legal da arquitetura é isso, né, Daniel? Você tem essa liberdade, porque assim, você não... enquanto a mente estiver fluida, enquanto a mente estiver funcionando, você pode continuar fazendo isso aí. Porque, por exemplo, outra coisa é um esforço físico, igual você falou, o cara que tá lá com 60 anos, trabalhando, carregando tijolo, aquele cara, daqui a pouco a vida útil dele acabou, entendeu? Porque foi aquilo que ele aprendeu a fazer, né? Então faz com maestria, mais 60 anos, mas é o que ele faz. Eu fiz mestrado em Londres, e aí fiquei muito gripado. Aí lá tem uma coisa que chama GP, que é um médico do serviço público, que é seu. E aí eu fui no GP, que era um médico, né, de serviço público, e falou, tô com isso. Aí ele me passava um antibiótico. Aí tomei antibiótico, não melhorei. Aí fui lá de novo, disse, olha, tô ainda gripado, tô com coriza e tal. Disse, passou outro antibiótico. Aí disse, cara, eu não vou tomar outro antibiótico. Aí eu peguei meu plano de saúde, liguei e fui para um médico privado, de uma clínica privada. Juro para você, ele devia ter uns 95 anos. Ele era muito velho. Aí eu olhei assim, meu pai do céu. Tá, aí cheguei, falei o que tinha, ele olhou, levantou, fez assim, aí você tem sinusite. Não. Aí eu disse, não tenho sinusite, eu não tô com dor de cabeça. Assim, não, mas não significa, você tem sinusite. Eu disse, mas eu não tô sentindo nada na cara, não, sinusite, né? Aí ele levantou da cadeira, botou a mão no ombro assim, você tem sinusite. 2 dias depois, eu tava 2 meses quase gripado. 2 dias depois eu já tava bom. Zerado. Ali foi assim, cara, olha, experiência. É isso aí. Foi muito legal, porque assim, cara, tomara que quando eu tenha a idade dele eu ainda esteja atuando. Sim. Porque eu vou acumular tanta coisa para tentar fazer uma coisa melhor do que eu tô fazendo hoje, né? Com toda certeza. A gente vai sempre evoluindo. Sempre. Ou não, né? Tem gente que não evolui. Mas eu acho que esse processo é muito legal quando você olha para esse caminho. Você tem muitos arquitetos hoje ainda no mercado atuando, com uma idade já avançada. Os Oscar Niemeyer chegou a 103 anos atuando, fazendo seus projetos e tal. Então, assim, é uma área que te permite continuar nesse crescimento, lógico, desde que você evolua para esse processo, né? Porque tem muito aquela questão também, poxa, igual você gosta de obra, cara, vai chegar um momento da tua vida que não dá mais pra ir pra obra. Não dá mais pra ficar andando em canteiro de obras. E não é só isso. Eu não sou uma pessoa fechada a novas tecnologias. Isso eu não sou. Então, por exemplo, eu mexo no Revit, tem alguns softwares que eu não consigo trabalhar hoje em dia, porque eu não tenho tempo de aprender. Claro. Né? Mas se você D5, se você pega Lumion, se você pega outros programas, eu acho muito importante a gente se atualizar na tecnologia também, né? Não é só ficar lendo livros, revistas e tal. Então eu espero ter cabeça para... Semana passada eu estava escutando, tem um arquiteto que chama Micael lá no escritório, estava o Micael, o Luiz, o Rafael, que é estagiário, e o Vitor Camayuri. Eles estavam falando numa linguagem que não parecia português, nem pareciam ETs. Eles estavam... Não, porque aí começava a falar do aplicativo de não sei o que, assim, gente do céu, cara, não posso ficar velho. Não. Aí eu perguntei, o que vocês estão falando? O que é isso? Me explica. Entendeu? Então essa curiosidade é uma coisa que faz a gente permanecer ativo também, né? Claro. Tá, só um minutinho. O pessoal também gostaria de pegar e lembrar o seguinte, só fazer uma pausa aqui rapidinho, a gente vai só colocar um dos grandes parceiros nossos aqui também dentro do Histórias no Quadradinho, né? A Tocaia, que é uma empresa de cafés, torrefação de café lá de Itajubá, que mandou aqui também, ó, nosso parceiro, nosso apoiador, nosso parceiro dentro do Histórias no Quadradinho, você que gosta de um bom café,
Ó, lembre-se o seguinte, aqui em cima tem um QR Code, onde você vai ganhar 6% de desconto, salvo engano, em compras acima de R$150 lá dentro do site da Tokai. Aproveite para poder lembrar desse assunto, colocar esse QR Code aqui. Vai estar na sua tela, vai estar também no nosso canal no Instagram, você pode procurar lá. Até o dia 30 de julho você tem direito a esse desconto. Aproveite para lembrar e conhecer essas maravilhas, o café, que é café lá de Itajubá, Minas Gerais, tá bom? Esse é para mim? Eu vou dar um jeito pra você. Esse aqui tá aberto. Esse aqui a gente deixa de presente. Mas tá garantido, vou te dar o presente do café. Não, que isso, lógico. Eu gosto muito de chá. É mesmo? Você prefere chá ou café? Eu prefiro chá, mas eu gosto de café também. Não, cara... Eu sou uma pessoa do chá. Esse horário você toma café? Eu tomo café em qualquer horário. Eu vou pedir pro pessoal fazer um café, então, pra gente. Peraí. Vamos pegar o Tokai aí. Mas um café bem feito, um café... Nossa, é bom demais. Cara, tem uma coisa... O cheiro do café realmente é uma coisa inacreditável. Mas o cheiro de chá também é. Eu acho que eu adquiri isso quando eu fiz o mestrado. Você sabe uma... Eu pegava aquelas latinhas. Em Londres você tomava chá direto. Tomava. Né? O que aconteceu? Eu já pedi lá o café, daqui a pouquinho eles vão mandar aqui pra gente. Quando você começa a entrar nesse mercado de cheiros, aromas, e aguçar isso na sua característica, sei lá, fisiológica do seu corpo, você começa a se interessar muito mais por algumas coisas. Por exemplo, eu particularmente adoro bebida alcoólica, uísque e tal. Mas o mais interessante é o aroma. O cheiro, aquilo que traz, que remete àquela memória, seja, por exemplo, no café na infância. Então, você entrar nesse mercado, cara, é muito gostoso. Seja o chá, seja o café, seja... A gente estava até brincando ali antes de começar na cachaça, né? Então, é tudo nesse sentido. Daniel, quando você fala também sobre esse mercado de... Poxa, um dia, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou partir para esse mundo de tentar um pouco mais ousado na arquitetura. O que você imagina de cara, assim? Se pegasse e falasse assim, ganhou na Mega Sena agora, o que você pensa em fazer? É porque eu não vou ter a necessidade, primeiro, de pensar alguma coisa que caiba dentro de um programa de necessidades. Sim. Então, é uma liberdade total de fazer o que se quiser. Livre, mas né? Trabalhar com construção, entendeu? Hoje na arquitetura, você consegue entender, e aí, muito disso vem da arquitetura japonesa, arquitetura, de você criar experiências no percurso. Então, por exemplo, tem uma casa no Japão onde você não tem corredor entre uma sala, no Japão, que é onde o Japão de neva. Sim, claro. Entre a sala e o banheiro, entre o banheiro e o quarto, entre o banheiro. Então, você vai ao exterior da casa. Sim. Então, isso é experiência. Eu acho muito interessante quando você tem a possibilidade de errar. E nesse sentido, com o cliente, a gente não pode errar. Não. Entendeu? A gente tem que acertar em tudo. Sim. Então, essa possibilidade de erro... É o mínimo que ele espera, né? O mínimo que ele espera é que a gente acerte em tudo. Não, é o mínimo do mínimo do mínimo, porque a gente não pode mesmo. E uma casa, muitas vezes, a gente tem todo tipo de cliente. Mas muitas vezes é a realização de uma vida, né? Diz, olha, eu juntei dinheiro para fazer a minha casa. Claro. Então, eu só fui ter a minha casa própria com 49 anos de vida, né? Então, eu entendo a importância nossa dentro desse processo para construir uma casa que vai ser para a vida. Claro. Então, não apenas dele, como das famílias que virão depois. Então, por isso que esse programa de necessidades é uma coisa que deixa eu fazer uma loucura aqui, deixa eu fazer uma torre que não vai servir para nada. Só quero experimentar o processo construtivo de fazer essa torre. Então isso era uma coisa que eu gostaria de fazer. Sabe? Claro. Beleza, eu quero fazer uma casa enterrada. Como será fazer uma casa enterrada? O que tipo de princípios eu posso utilizar na arquitetura para fazer com que essa casa funcione? Sim. É um teste. Legal, mas é uma coisa que eu não posso fazer com o cliente. Claro. Porque eu não sei se vai dar certo. Claro. Entendeu? Então é nisso que eu tô... Tá na moda construir bunker, né? Não sei. Não sei, lá nos Estados Unidos eu acho que tinha aquele menino do grupo da Meta,
no Facebook que construiu um bunker de mas isso tem aquela coisa. Várias pessoas fazem bunker lá. Tem muita gente fazendo bunker. É porque ali também tem uma outra realidade que é a guerra nuclear, né? A gente não tem isso. Claro. E não tem nem perto aqui. Mas é porque você pegou e falou da casa enterrada, né? Então eu já começo a pensar, tipo, cara, vamos fazer um bunker, né? Pode. Mas aí é que tá, um bunker sem a necessidade de ter uma bomba nuclear, entendeu? Claro. Criar em cima disso. Mas é esse tipo de liberdade que eu já não tenho. Os nórdicos tinham essa característica de construir, às vezes, algumas coisas distintas, né? Tinha. Não, todo o mundo, a África, né? A América do Sul, gente. Quando a gente pega a arquitetura contemporânea sul-americana, o Brasil, obviamente, está bem, porque o Brasil é uma potência em vários sentidos. Claro. Né? Mas o Paraguai, por exemplo, que é um país que a gente... o Paraguai tem arquitetura de ponta. Tem. De ponta. O Chile tem arquitetura de ponta. Você vai no Peru, você encontra grandes arquitetos construindo coisas totalmente diferentes dentro de uma realidade socioeconômica, política não, mas socioeconômica muito parecida com a nossa. Claro. Então, inclusive construtivamente, porque não tem grandes fábricas. O Chile já é um país que tem uma industrialização maior. Mas se você pega a Argentina, que coitada tá, né? O Peru, Bolívia, Colômbia, Colômbia tem... Enfim, você tem grandes profissionais atuando com tecnologia correspondente ao processo e às limitações construtivas da América do Sul. Claro. Então, quando você vai para a África, quando você vai para o Oriente, né? Você tem, agora na Bienal, por exemplo, teve o Carlo Ratti, que foi o curador, ele chamou um arquiteto que trabalha com construção de elefantes. E ele produziu, esqueci o nome dele, um cara incrível, ele fez uns blocos com cocô de elefante. Sério? Bloco construtivo, ele construía um negócio com cocô de elefante. Então, você vê que a pesquisa está saindo, e isso é tecnologia. Sim. Tecnologia não é só a gente pensar no digital. No computador, entendeu? É você pensar... software, né? Você pensar processos construtivos, que tipos de materiais, que tipo de material você pode descobrir para utilizar aquilo. Estava conversando agora no escritório com o pessoal de Belém, que eles estão, no escritório de Belém, que eles estão reaproveitando. Quando você pega a árvore, né, de reflorestamento e leva essa árvore para o exterior ou para venda, 30% dessa árvore é deixada na floresta por perda mesmo. Sim. Então, eles estão trabalhando com esses 30% e produzindo dentro desses 30% casas, objetos, olha que legal, móveis. Sim. Então, o que é isso? É desenvolver desde a base o catador de coquinho até a indústria que vai levar esse coquinho que foi catado lá para a Europa. Sim, é verdade. América. É verdade. Então, e às vezes é um material que você tem em abundância, né? Você não precisa produzir além dele. Né? Ou seja, ele é material que teoricamente seria largado no lixo. Jogar no lixo. O lixo não, está deixando a mata se decompor. Exatamente. Então, nesse sentido, faz toda a diferença. E às vezes, igual você falou, por exemplo, a questão de construir blocos com cocô de elefante. Cara, você tem um material em abundância que está ali. E, de repente, se ele consegue ter essa fibra, esse material... Porque, por exemplo, você falou do Maranhão, você tinha várias casas de taipa que até pouco tempo atrás eram construídas. Maranhão, desculpa, ele é de Belém do Pará. Belém do Pará, desculpa. Errei. Talvez eu tenha errado também. Tá. Então, ou Maranhão ou Pará, porque os dois têm muita em comum ali naquela região, principalmente ali na região do sul, mas eles construíam muita casa de taipa, né? Que é, ou seja, o barro, aquela questão de você pegar o material ali, o capim, juntar aquilo e fazer aquele negócio. Que basicamente talvez seja o mesmo processo construtivo do cara que está construindo um cocô de elefante. Pode ser. Porque a matéria-prima só, você ao invés de utilizar o barro, você está utilizando o material em decomposição. Porque o elefante é um herbívoro, né? Então ele come planta e ou seja, ele fez a composição ali e acabou. Pronto. É como aquele café que com né? Tem um macaquinho lá. Tem um animal lá que eles pegam e pegam das fezes do animal para torrar o café. Exatamente. E é uma fortuna, café da Etiópia, parece alguma coisa assim.
Então, assim, você tem pesquisa acontecendo em diversas áreas. Né? Então, essa área de arquitetura e de construção e de engenharia é amplíssima. Claro. Amplíssima. E no Brasil a gente ainda está engateando. Sim. Eu coloco o Paraguai, no meu ponto de vista, como, inclusive, o Solano Benítez, que é o arquiteto, maior arquiteto contemporâneo paraguaio, claro. Ele vai fazer o Pompidou em Foz do Iguaçu. Olha que legal. Quer dizer, o primeiro Pompidou das Américas vai ser no Brasil e feito por um arquiteto paraguaio. Né, que é muito bacana, é muito legal a gente ter essa troca de experiência com arquiteto, com arquitetos de fora. Né? A gente teve em São Paulo o Herzog de Meuron, que ia fazer o teatro lá, a extensão do Teatro Municipal, que acabou não dando certo. A gente teve o Calatrava fazendo lá no Rio, a gente tem o Porzan Park também fazendo no Rio, a Cidade da Música. Então é muito bom para o país quando a gente olha, o Brasil está tendo interesse de pessoas que pensam diferente da gente para produzir aqui também. Esse intercâmbio é super É maravilhoso, não, e não só no sistema construtivo, porque aí é o seguinte, quando você entra para a área da construção civil, você traz um monte de outros acessórios que vêm junto com esse processo, né? Então, ou seja, é apenas mais uma matriz. Exatamente. Né? E deixa de olhar para... Claro. Você vê, por exemplo, agora está com um projeto da Torre Sena Tower, lá em Balneário Camboriú. Cara, à toa, o maior prédio residencial do mundo. Eu sou muito contra esse prédio, tá? Não, tudo bem, mas é legal. Fala também um pouco dele, né? É porque tem muito desse negócio, por exemplo, igual você pegou e falou, eu queria ousar, e aí de repente tem um projeto ousadíssimo, né? Porque para mim, a ousadia aí envolve outra coisa, que é a megalomania. E esses excessos, eu acho que eles não são muito bons. Não são benéficos. Não são benéficos para ninguém, na verdade. É claro que estruturalmente é um puta edifício. Entendeu? Você, fazer Admira, né? É incrível a estrutura ter chegado nesse nível de desenvolvimento para possibilitar isso. À beira do mar, né? À beira do mar. Só que imagina tudo que advém disso. Claro. Quantas mil pessoas vão morar ali? Como é que vai ficar a rua? A cidade já tem capacidade para isso? Sim. Como é que vai ser o esgoto disso tudo? E outra, é um edifício, de um arquiteto conhecido brasileiro, do Brasil, tem um escritório aqui, mas que tipo de contribuição esse edifício está dando para a arquitetura? Eu não sei. Para a engenharia está. Para engenharia com certeza tá, mas para arquitetura eu não sei. Então eu prefiro me abster um pouco desse comentário. Claro, e até mas preocupante. Você tem que ver o impacto, porque na verdade também tem muita questão do arquiteto hoje. Tem arquitetos que são puramente arquitetos, mas tem arquitetos, na sua época de formação, quando você se formou, era arquiteto e urbanista. Então você até hoje você tem essa questão do urbanismo. Vou te dar um exemplo, né, Vitor? Em Londres existe um edifício chamado The Shard. O nosso café chegou. Opa! Maravilha. Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Olha só. Você toma com ou sem açúcar? Sim. Então tá bom. Aí, o The Shard, que é o maior edifício da Europa. Nesse maior edifício da Europa, o governo permitiu eles fazerem só 80 vagas de carro. Sim. Por quê? Porque as ruas não comportavam. Não comportam. Só que tem transporte público para isso. Olha, a gente vai deixar aqui, mas você vai ter uma estação de metrô dentro do seu edifício, para você não precisar nem ir na rua. Olha aí. Então, que diferença. É outra diferença. Claro. Existe isso, Balneário Camboriú? Não tem. Não tem. Então, assim, o que se faz ali é um polo de grandes projetos de engenharia. Claro. Que não vêm acompanhados com grandes projetos de arquitetura. Tá vendo? Essa é a diferença. Não é só olhar para o tamanho do prédio, né, Daniel? Não é. E inovação e tecnologia, desenvolvimento, não está relacionado com o tamanho de edifício. Não. São outras coisas, sabe? É
É aquilo que eu falei lá no início aqui, é o bem-estar social. Claro. Esse edifício, qual vai ser o bem-estar social? Tem uma questão igual você está falando, que é o seguinte, a questão, fique à vontade, olha só, o pessoal aqui o pessoal da nossa produção trouxe o Café Tocaia, então hoje aqui nós estamos servindo o Café Tocaia, então você que tem mais uma oportunidade, nós vamos deixar também o seguinte, na descrição do YouTube aqui, o link para você pegar e acessar o QR Code lá e comprar o seu Café Tocaia, tá bom? Muito bom. Mas é muito difícil. Você pega e leva em consideração a isso que você está falando, vamos lá. Nós estamos falando de Balneário Camboriú, que começou uma concepção de vários projetos gigantescos, prédios gigantescos e tal, para poder, ou seja, é imposição, né, de algo, da arquitetura. Mas tem mercado. Perfeito. A gente não está nem entrando nesse mérito. Mas, por outro lado, como você pegou e falou sobre a questão da utilização dos espaços, Brasília tem prédios lindíssimos e que foram voltados para a arquitetura, mas para exatamente o contrário, para unir as pessoas, diferente daquele prédio que pega e coloca o cara lá como primeiro lugar no topo do mundo. No topo do mundo. Né? Então, ou seja, o topo é meu e pronto. Né? E o mérito... Mas pode... Eu não sou contrário a isso, né, Vitor? Eu acho que tem mercado para tudo, né? Não, e pode ter. Sim. Você sabe, tem muita gente que... aquele cara com iate de 40 bilhões de dólares, o que esse cara poderia ter feito? Será que não faz? Sim. Será que ele não tem um trabalho social muito bacana? Claro. Não sei. Então, eu não costumo criticar isso. Lógico. Entendeu? Eu não estou dentro daquela realidade dele. Então, existem pessoas que pagam 10 mil reais numa garrafa de vinho e existem pessoas que não conseguem pagar 50 reais numa garrafa de vinho. É verdade. O mundo ideal, que não existe, esse ideal, seria a gente equilibrar um pouco isso para todo mundo ter um acesso melhor. Né? Não vai existir nesse planeta. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? Pode falar, desculpa. Mas eu não gosto de criticar aquela pessoa que tem muito dinheiro porque ela tem muito dinheiro. Sim. Entendeu? Então, pode existir a demanda para ter edifícios em altura. Pode. No Brasil existe isso. Mas existe cidade própria para isso? Não tem. Então, aí você volta para trás. Olha, Camboriú não está pronta para receber edifícios de 100 andares em todo canto. Porque daqui a pouco 100 andares vai ser pequeno lá. Então, vamos mudar uma cidade para caber esse tipo de edifício? Isso aí é perfeito. Você está entendendo? Só que é caro você fazer uma cidade assim. É muito mais barato você chegar para um prefeito e dizer, olha, muda o potencial construtivo porque bota de 40 mil andares porque você vai gostar. Então, é isso que eu critico aqui no Brasil, sabe? Essa falta de planejamento. Sim. Essa falta de pensar a cidade. Um outro exemplo, a gente tem Águas Claras. Águas Claras foi pensada para um potencial construtivo. Com toda certeza. Aí depois aumentou. Aí depois aumentou de novo. A cidade foi planejada para isso? Não foi. Não. O que é que tem? Garrafamento. Acho que tem prédio lá de 32 andares. Não foi projetado para isso, gente. Era um terço disso. Sim. Eu acho que eram 12 andares, salvo engano, que era o máximo. O máximo, né? Então, é claro que você vai ter engarrafamento. Lógico. É claro que você vai ter, sabe? E aí, pensando em outro viés. E tem um detalhe, Daniel. Águas Claras ainda não está finalizada. Não está finalizada. Ainda tem muita coisa para ser construída em Águas Claras. Claras tem muita nascente. Por que você tem aqueles edifícios com estacionamento alto? Sim. Porque você cavar é caríssimo. É verdade. Então aí o pessoal bota a garagem para cima e bota depois... Aí você anda pela rua, você tem um paredão gigantesco. Não tem uma loja, não tem, sabe, um comércio, não tem uma farmácia, não tem um mercadinho ali. Então assim, você anda por um corredor de paredes. Por quê? Porque a cidade não foi pensada para isso. Sendo que poderia ser uma cidade muito legal. É uma cidade muito legal, tem partes da cidade que são muito legais. É verdade. Porque o projeto é muito interessante, do Paulo Zimbres, que é o urbanista que fez. Se tem nichos ali de Águas Claras, que às vezes eu fui, há muito tempo atrás, tinha um primeiro bar lá. Sim. E aí do primeiro bar, lembra disso? Eu olhei assim, cara, que massa esse lugar aqui. É que muito tinha uma legal. vista bonita, sabe? Parecia que eu estava fora de Brasília. Parece. E essa riqueza de cidade é muito bacana. É verdade. Né? Mas aí é o que tem.
aí vem a pessoa que quer aumentar o potencial, aí não pensa na cidade, não pensa no espaço público. Qual é uma praça legal que tem em Águas Claras? Você pode me dizer assim, eu não conheço, por desconhecimento. Tem alguma praça que você fala assim, cara, aquela praça é linda? Cara, assim, hoje... Eu desconheço. Não é verdade, mas o que acontece, por exemplo, foi criado agora uma praça lá ali perto do Hospital Brasília, em Águas Claras. Bom, bom, né? E aí, ou seja, essa praça ela tem inclusive um ciclódromo, não sei como é que é o nome daquilo, que o pessoal pode andar de bicicleta dentro Sim. ali e tal. Então é muito legal isso aí, entendeu? Assim, lógico, a praça tem quadras hoje de tênis, tem parques, tem tudo dentro desse mesmo ambiente. É legal, aquele parque. Não, mas não é dentro do parque, eu tô falando da praça mesmo. A praça tem 2 quadras de tênis dentro da praça, entendeu? Então é muito legal. Agora, só que assim, lógico, quando você vai ver, a praça, de certa forma, ela tem os seus problemas da administração, porque a administração não cuida direito do ambiente. Brasil. E aí você deixa a desejar. Não tem a ver com a cidade, entendeu? tem a ver com governança. Não, tem a ver muito mais com a questão política, viu? Né? Mas é nesse sentido. Mas a minha crítica, só voltando claro. ABC, para os íntimos, é isso, entendeu? É pensar para além da arquitetura. Claro. É pensar que há consequência em você fazer um edifício. Sim. E aí a arquitetura feita para esse edifício é uma arquitetura voltada para o local. Sim. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente está no edifício do Lelé, onde a gente antes tinha um escritório na Asa Norte, que a gente chegava no escritório e ligava o ar-condicionado. Condição sine qua non, assim, era a condição de entrar no edifício e já ligar o ar-condicionado, porque senão a gente ia morrer de calor. Hoje a gente liga, sei lá, nem sei quantas vezes por ano a gente liga o ar-condicionado. Não precisa. Por quê? Porque a arquitetura foi pensada. Claro, é diferente. Então, assim, não é uma fachada de vidro, porque é mais barato você fazer uma fachada de vidro. E na Europa e nos Estados Unidos faz sentido você ter uma fachada de vidro, porque você precisa esquentar o interior. Claro. Isso é e verdade. aí a burrice, eu vou colocar mesmo, com a burrice dos arquitetos que importaram essa ideia de modernidade, tecnologia, com fachada de vidro que você não tem proteção nenhuma. Claro. Então é uma ignorância da profissão. Sim. E, de certa forma, uma ignorância no sentido de desconhecimento do público em geral. Sim. Que olha assim, caramba, porque vê lá, né, Nova York, cheio de bonito lá, é bonito aqui. Só que não é. Aqui tem consequência. Tem. Isso. Que legal isso aí. O que eu ia te perguntar também é com relação a essa visão sua para a cidade. Foi ela que te levou para ser presidente do CAL? Essa vontade de repente mudar um pouquinho o conceito da arquitetura ou não? Não. O que me levou ao CAL foi contribuir para a minha profissão. O que eu posso fazer para que a minha profissão seja mais bem avaliada, seja mais compreendida, porque eu sei que ninguém sabe do grande público, ninguém sabe a função de arquiteto. Sim. E aí é por isso que eu falo que foi uma experiência riquíssima para mim fazer parte do conselho. Um dos momentos mais bonitos que eu tive, e realmente bonitos mesmo. Na época, a CODAB tinha um programa de habitação popular, né, chamava ATHIS, ATHIS. Era assistência técnica em habitação de interesse social, onde o governo fornecia para a população projetos e construção de residências de baixo custo. E era uma das coisas mais lindas que eu vi. Eu realmente me emocionei. Eu fui para o Sol Nascente, representando o conselho. Claro. E quando você via as pessoas, cara, uma senhora lá com 60 e tantos anos, não é uma idosa, 60 não é idoso, mas olhava assim, nossa, eu estou feliz demais, eu tenho um arquiteto fazendo a minha casa. Que legal isso, né? E aí você vê o governo fazendo isso. Sim. Né? Cara, é uma profissão linda que faz, voltando ao início, gente, eu estou fazendo uma casa que vai funcionar termicamente, que vai ser bonita, que vai fazer as pessoas felizes lá dentro, de uma maneira muito simples. Claro. Então, o CAL,
me abriu o olhar para muitas possibilidades. E também possibilidades de valorização do que a gente tem aqui. O Pedro Grilo, que é aquele que eu mencionei inicialmente, ele foi do conselho. Do CODA, né? Do CODA. E ele, junto comigo, junto com todo, não foi obviamente isso só poucas pessoas, isso foi um trabalho de grupo no conselho, criar o selo CalDF, que é um selo que reconhecia edificações modernas, não monumentais, que são bem preservadas ou foram reformadas de uma maneira respeitosa em relação ao projeto original. E isso foi um pontapé na valorização do que a gente tem aqui. Claro. Porque catapultou, inclusive financeiramente, os valores desses imóveis que são preservados. Claro. A gente está em 2025, são edifícios de 1960, 1970 e alguns de 1980. São edifícios, entre aspas, velhos. Sim. Né? Estão falando aí de 80, gente, 70 anos. Daqui a 100 anos, esses edifícios vão estar impecáveis. 80 não, desculpa, gente. 60 anos. 60 anos. Daqui a 80, 60 anos, esses edifícios vão estar, se continuarem nisso. Então, assim, quando você viaja para a Itália e você vê, né, Veneza, que a gente olha a melhor cidade do mundo, é lindo. Só que a gente ainda não tem essa ideia da nossa cidade como sendo maravilhosa, porque a gente está muito acostumado com isso aqui. Então, se a gente começa a preservar o que a gente tem aqui, daqui a 100 anos, a gente vai entender que isso aqui é verdade. É uma marcação de história. Claro. Como a gente hoje vê que Veneza, essas cidades históricas europeias, orientais também, né? Quem viaja para o Oriente, vai para a Coreia, vai para o Japão, vai para a China, Índia, você, caramba, que coisa linda. Então, essa preservação é uma coisa que a gente precisa ter, porque a gente, como um país ainda jovem, pensa que tudo é transitório e a gente sempre quer modernizar. É interessante que essa modernização desmoderniza. E aí é isso que o selo CalDF, é por isso que eu entrei no Cal, para isso, sabe? Para tentar fazer com que o profissional fosse mais valorizado. Tem uma coisa que me incomoda um pouco quando eu vejo algumas pessoas falando, por exemplo, aquela construção é moderna. Cara, moderno por quê? Às vezes depende do Não, tempo. mas o que eu falo é justamente isso. Se você pegar uma construção hoje, vamos lá, de uma casa, essa casa é moderna, legal, só que daqui a 10 anos ela vai ser o quê? Pode ser moderno também. Aí você tem que pegar e colocar ela dentro do modernismo. Mas pode ser. Porque, por exemplo, que tipo de arquitetura eu faço hoje? Arquitetura contemporânea. Mas a nossa base é moderna. Sim. Então, assim, se chamarem qualquer casa que a gente faz, ou qualquer construção, qualquer reforma de interior, vocês pararam no tempo. Gente, e daí? Parar no tempo é o que para você? É congelar? É ruim? Por que é ruim? Não, Entendeu? Se a gente está valorizando o que a gente tem, se a gente está dentro da nossa história, beleza, quer modernizar? Aí, quer modernizar. Vai modernizar. Entendeu? Eu sou muito crítico em relação a essas quando está pré-definido, eu não gosto de estigma. Sim. Então, talvez por isso a gente pode ser o bloco ou a bloco. Pode ser o que quiser, entendeu? Quer fazer uma casa azul? Vamos fazer uma casa azul. Quer fazer uma casa rosa? Vamos fazer uma casa rosa. Eu não sou contrário a esses tipos de classificação. Lógico. Entendeu? Agora, quer fazer uma casa preta? Será que essa casa vai ficar quente? Como profissional, também eu tenho que indicar. Lógico. Beleza, a gente pode fazer uma casa preta, mas a gente tem que cobrir para não pegar muito sol, senão você vai torrar lá dentro. Isso aí. Então, tem cliente para tudo, tem possibilidade para tudo dentro entendeu? Agora, se eu estou fazendo uma arquitetura moderna hoje em dia, beleza, eu quero fazer arquitetura moderna. Pode ser, não acho ruim, não sou crítico em relação a isso, não. Não, legal demais. O que eu falo é porque as pessoas, eu vejo muito corretor de imóveis falando isso. Essa casa é moderna, essa casa é moderna, essa casa é moderna. Por quê? Porque é o estilo de construção atual, né? Então, ou seja, não é uma questão de como modernismo, como barroco ou como qualquer outro tipo de figura nesse sentido. Não, pelo contrário. Na verdade, ele está falando só porque ela é uma casa atual, ou seja, o que ele fez e ela está seguindo um padrão estético igual o que está sendo, por exemplo, projetado em outros locais, entendeu? Então, basicamente é isso. Tem muita coisa que hoje em dia eu não consigo nem classificar.
Tem muita casa, assim, que estilo é esse? Muito cliente pergunta pra gente, assim, gente, é estilo X. Não sei o que é isso. Não dá pra definir. Não dá Indefinido. pra definir. Essas portas de 6 metros, sabe? Sim. Pessoal, putz, cara. Isso é... Tem um princípio que a gente usa lá no escritório, que é, a gente não utiliza nada artificial. Então, a gente não utiliza um porcelanato que imita madeira. Sim. A gente não utiliza um piso de... Você pode utilizar o porcelanato, mas não o que imita madeira. Isso aqui, por exemplo, isso aqui imita alguma coisa? Não, isso aqui não imita nada. Isso aqui é um material em si. É um cinza bonito, ó, madeira, biscoito, aqui é isso, entendeu? É a verdade do material, ele não está tentando ser outra coisa. Ah, entendi. Entendeu? Ele não está tentando ser um mármore. Ele não está tentando, não está nada. Ele é ele. E para mim, madeira, aço, porcelanato, eu adoro porcelanato claro. É um espetáculo, mas não tente ser o que não se é. Claro. Então, se você quer usar um piso de madeira, vamos usar um piso de madeira. Se você gosta da madeira, não vamos usar nada que imita a madeira. Essa palavra imitação não é ruim. Não passa dentro do escritório. E isso faz com que o tempo passe de uma maneira muito mais saudável para aquela construção. Certeza. Porque tudo envelhece. Tem umas casas que envelhecem bem e outras que envelhecem mal. É isso aí. Né? Aquela casa que envelhece bem é aquela, eu acredito, que ela é o mais honesta com tudo. Então, é madeira, é aço, é tijolo, é tijolo. Entendeu? É pintura, não está tentando parecer nada. Sim. Não está tentando parecer rica, claro. Não está tentando parecer clássica, não está tentando... Não, ela é o que é. Então isso é o que eu acredito. A identidade dela fala por si só. Pode ser rosa, pode ser preta, pode ser enterrada, pode ser isso aqui, pode ser o quê? Mas tem que ser verdadeira. Claro. Daniel, nós estamos chegando no final e aí eu queria ver contigo o seguinte. Quando você olha para trás, tem alguém que você gostaria de agradecer? Alguém que de repente ficou ali que você pega e fala, cara, eu merece um agradecimento agora? Minha mãe. Legal. Dona Amélia. Sem dúvida. Minha mãe, ela sempre foi, além de uma pessoa que até hoje ensina, ela sempre foi uma pessoa que procurou fazer o bem, procurou sempre ajudar o próximo, e ela sempre quer, de certa forma, isso é a parte ruim, tá? Se minha mãe vir isso aqui, agradar. Sim. Então, às vezes eu deixo de fazer algumas coisas porque eu quero agradar. Isso é ruim. Entendi. Mas ainda assim ela me ensina, entendeu? Porque claro. É uma coisa que eu consigo perceber. E hoje eu sou arquiteto por causa de Tia Bai, que é essa professora de música que eu tenho, que eu tive, que é minha tia, minha professora, e por causa de minha mãe. Então, mas agradecer com certeza, não tem outra pessoa para falar. Que legal, cara. Que legal. É bom que você até mudou a postura para falar da sua mãe. É legal isso aí. Porque é muito orgulho, cara. Eu tenho orgulho. Ela tá com 76 anos de vida. Que benção. Trabalha todos os dias, de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça. Trabalha no que gosta. Super exigente a respeito da farinha. Sabe? Chega uma farinha que não tá boa, ela devolve inteiro. Então, pessoal, e ela tem essa busca pela perfeição do produto que eu tenho na minha profissão também. Sim, te ensinou assim, isso também. De querer sempre o melhor. Claro. Né? Sempre o melhor para mim e sempre o melhor para o outro. Que legal. Daniel, quero agradecer a você. Quero agradecer a você pelo tempo que você passou aqui junto conosco. Demais, por esse momento. É muito gostoso, como eu falei com você lá no início, é muito gostoso conviver com pessoas e falar, trocar experiências, bater um papo, né? Ou quando a gente entra pra cá, a ideia não é pegar e ficar, e aí, faz isso, faz aquilo, faz... Não, vamos bater papo, vamos conversar, vamos entender um pouquinho a sua história. Então, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente aqui.
Tá? Eu que agradeço, assim, é um prazer bater esse papo, espero que as pessoas gostem também, a gente se mostrar um pouco além do que aparece nas redes sociais, né? Opa! Que nem sempre tudo ali é verdadeiro. Então... Muito fantasiado, né? É, muito fantasiado e é muito pré-definido, né? Então maquiado é bom, até. E aí ele não fez nada, eu não sabia o que ele ia me perguntar, eu não sabia o que... E eu até falei isso, olha, eu não quero saber de nada. Vamos conversar e a gente vai perguntando aqui, vai respondendo. Então, parabéns, muito obrigado. Obrigado a você. Parabéns pela condução aí do... Era engraçado, eu vou contar uma coisa. Vai lá. A gente estava conversando aqui e tal, cara, de repente ele... Pessoas! E começa... Chega também um susto, assim, caraca, bicho, o cara se transformou. Então, parabéns mesmo, muito, muito bacana participar disso e estar dentro desse hall no 87º episódio aqui, né? Demais, que parabéns. Legal. Obrigado. Quero agradecer você também de casa, que passou esse tempo aqui junto com a gente. Eu vou te falar que é o seguinte, o Daniel quando entrou aqui, ele falou assim, quanto tempo vai ser? Eu falei, cara, 1h30. Ele falou assim, olha... 1h30 é muito tempo, né? E a gente nem viu o tempo passar. Passou rápido. Né? Então, assim, quero agradecer a você que esteve aqui junto com a gente. Quero te avisar que a partir desse link você pode mandar para todas as pessoas que você quiser, compartilhar o máximo de pessoas possível. Não deixe de clicar aqui no joinha, tá? Clica no joinha para poder pegar e receber nossos compartilhamentos de próximos vídeos, nossos próximos entrevistados. É sempre um prazer entrar na tua casa, é sempre um prazer levar essas histórias para vocês, né? Quero agradecer também aos nossos parceiros, as empresas que são patrocinadoras desse episódio, né? A B2Move, a Agos Assessoria Contábil, a Conecta e a Tocaia, que também nos forneceu aqui o café de hoje, né? E, pessoal, Tocaia, eu tô devendo um café pro Daniel, então agora vocês se virem, me dá um jeito aí. Isso aí vai ser fácil. Do mesmo jeito que eu tô devendo café, ele tá devendo a farinha agora também. Boa. Pronto, tá resolvido, tá? Meu muito obrigado a vocês, uma excelente noite, aproveite esse resto de noite com a família e com certeza um sucesso para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Valeu.